Fala pessoal, beleza? Trazendo o resultado do segundo TRI de 2023 do Banco Santander. Então vamos começar aqui já mostrando a sua receita operacional, a receita total do banco. No período de 2023, aí, segundo TRI de 2023 foi de 18,3 bilhões de reais, em comparação ao primeiro TRI de 2023 foi de 17,8 bilhões de reais, um incremento de 3,1%. E o seu lucro líquido recorrente no segundo TRI foi de 2,3 bilhões de reais, em comparação ao primeiro TRI de 2023 teve um incremento aí de 7,9%. E agora olhando aqui o seu PL, o seu PVP, dois indicadores de valuation, PL atual dele 9,26, um PL bem abaixo aí da sua média. Obviamente aqui nesse período de 2011 a 2014 ele estava com um PL muito alto, mas se a gente observar no período de 2015 até o atual momento, então o PL dele está bem atrativo e o seu PVP atual 0,96 está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, uma média de 12,13. Uma coisa que me chama atenção negativa para o banco é o seu free float, tá? Então tem apenas 9,86% das ações disponíveis no mercado para serem negociadas, então boa parte, a maior parte das ações aí estão ali nos seus controladores, então você não tem poder de voto praticamente nenhum nesse banco. E olhando agora a sua eficiência, a sua rentabilidade, margem líquida dele atual de 12,22%, teve uma diminuição aí de 2019 até o atual momento, uma diminuição da sua eficiência, então atual 12,22, sua média de 14,41 está abaixo da sua média, e se você observar ele fica oscilando próximo aí à sua média desde lá de 2008. Já o seu ROI, indicador de rentabilidade atual 10,35 e a sua média 10,58 também está bem próximo da sua média. Teve um incremento de ROI aí de 2016 a 2019, depois a diminuição aí da sua rentabilidade também nesse período agora de 2020 até o atual momento. E aqui a gente olha o seu dividend yield, a distribuição dos proventos desse banco. O que acontece? Vem aumentando o dividend yield aí desde 2017 até 2021, chegou a pagar 9,46%, um excelente dividend yield. Então o atual está 7,61% e a sua média 5,45%. Está acima da média e é um bom dividendo aqui atual. Se a gente olhar aqui embaixo, o payout dele, ou seja, a porcentagem do lucro que ele distribui aí como proventos, tanto com dividendos quanto com juros capital próprio. Então o atual dele está em 98,68 e a sua média 61, então ele é um bom pagador de dividendos. E aqui o lucro líquido dele, olha só que interessante, hein? De 2015 até 2022 ali, ele teve um crescimento bem expressivo de lucro, só que agora o lucro vem diminuindo, tá? E isso aqui é bem por conta do índice de inadimplência nesse banco, que aumentou consideravelmente. Se você observar aqui, ó, pessoa física, o índice de inadimplência acima de 15 a 90 dias, pessoa física saiu de 4,2 lá em junho de 2020 para 5,9 no atual momento. E o índice de inadimplência pessoa jurídica saiu de 1,1 lá em junho de 2020 para 1,8 e o total então seria agora atualmente 4,2. E acima de 90 dias também está maior ainda o índice de inadimplência. Se a gente observar, não teve nenhum decréscimo igual esse aqui teve o decréscimo. Então acima de 90 dias esse índice de inadimplência está maior para esse banco. E agora a gente olhando aqui do lado, comparando o crescimento do lucro do banco aí com outros bancos, por exemplo, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, a gente consegue observar alguns padrões. O Bradesco também tem uma carteira de crédito bem expressiva, ele também vem sofrendo aqui, ó, com índice de inadimplência no atual momento, aí, nos últimos 2 anos, e é demonstrado isso no lucro dele aqui também. E o Itaú já não tem tanto esse problema igual em relação ao Bradesco, e o lucro líquido dele só vem crescendo aí no longo prazo. E destaque muito positivo para o Banco do Brasil, olha o crescimento dele, ele se deu muito bem aí no meio dessa crise econômica toda que a gente está passando no atual momento. Então a carteira do Banco do Brasil favoreceu esse crescimento do lucro dele aqui. Quando a gente olha a distribuição de proventos, essas barrinhas verdes aqui, então o Banco Santander distribui quase todo o seu lucro aqui. Se a gente olhar os outros 3 bancos, praticamente eles distribuem só a metade, né? Então observamos que o verdinho aqui está basicamente a metade. O Itaú também, só nesse ponto aqui de 2018 a 2021, que ele distribuiu 100% do seu lucro. E aqui o Banco do Brasil é um reloginho, ó, sempre ali próximo aos 50% de distribuição do seu lucro também. E agora, quando a gente olha a análise gráfica do Banco Santander, esse é o gráfico mensal, gráfico de longo prazo. Vou chamar a atenção dele aqui, por quê?
Gráfico de longo prazo, a gente está pensando então no investimento de longo prazo. Então, para quem gosta desse banco, está aceitando comprar ações desse banco com um free float muito pequeno daquele jeito ali, então talvez seja uma boa oportunidade aí de longo prazo. Por quê? Olha só o gráfico dele, as 3 setas aqui que eu vou colocar aqui. Atualmente ele está aí nessa tendência de baixa, né? A gente pode até traçar uma linhazinha aqui, ó, uma tendência de baixa dele aí desde 2020 e continua nela, tá bom? E o que acontece? Esse indicador, que é o MACD, é um indicador de reversão de tendência de forma antecipada. Ele está atualmente, eu coloquei essa linha tracejada aqui, nos mesmos níveis de 2012 e quando ocorreu a queda de março de 2020, o início da pandemia, que é essa queda aqui. Então, ele está lá nos seus extremos, o gráfico que atualmente, ó, é o mesmo nível, se a gente for parar para pensar, que aqui em 2012 está meio sumida a setazinha aqui, mas está bem aqui embaixo. Então o banco sofreu um pouco aí depois e olha só o crescimento, a valorização que ele teve aí quando ele começou a se recuperar, a economia como um todo começou a se recuperar. E a mesma coisa, ele está aqui, ó, o MACD bem próximo a esse nível anterior aqui também. Então, pensando no longo prazo, pode ser uma boa oportunidade. No curto prazo, pode ser que ele ainda sofra um pouco ainda, porque tem algumas resistências para ele romper aqui ainda, então não é nada garantido no curto prazo. Mas no longo prazo, igual o Banco do Bradesco também é outro banco que eu acredito que está muito descontado, entendeu? Então pensando no longo prazo pode ser uma boa oportunidade, mas não é recomendação nem de compra nem de venda, ok? Esse é o estudo de hoje do Banco Santander. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de dar aquela curtida não, hein? Tô te aguardando a curtidinha aí, hein? Beleza? Grande abraço!